Agradecer ao Pai da Misericórdia, nós poder estar aqui, junto desse grupo de irmãos, nesta casa de Deus, que possamos ouvir uma boa palestra, Senhor Deus nos passar, sairmos mais fortalecidos. E assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, de caridade, a essa casa de luz que nos recebe sempre com muito carinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas passagens de Jesus e seguindo um livro que eu já tinha falado antes, que é um livro que ele é pequeno e ele traz alguns tópicos do Divaldo Franco, que se chama Jesus e Atualidade, e ele é um livro ótimo de ler porque ele é em tópicos e traz muitos assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa nos temas que nós elaboramos e que nós falamos aqui na frente, com certeza sempre nós somos intuídos a trazer aquilo que de certa forma alguém ou alguns que estão aqui necessitam, nós mesmos. Então, quando nós falamos de coragem, é algo que também, como todos os assuntos que são abordados aqui nessa casa, é algo que está presente no nosso dia a dia, a sua necessidade e a sua prática, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós estamos com a nossa família, quando nós deixamos os nossos filhos na escola. E Jesus, na sua passagem encarnado, ele nos trouxe muito sobre isso também. Ele encorajava as pessoas a serem o melhor que elas podiam ser, ele encorajava as pessoas a tentar vencer a si mesmos, as suas más inclinações, né? As nossas dificuldades, nosso orgulho, nosso egoísmo. Então, eu acredito que seja muito pertinente nós pensarmos sobre isso e que nós possamos aplicar isso nos nossos dias. Quando Jesus se propôs a encarnar na Terra, ele sabia que ele precisaria se utilizar de muita coragem na sua encarnação, né? Porque aquilo que ele trazia era relativamente novo para aqueles que o esperavam e também para aqueles que, de certa forma, se assustaram com a mensagem que ele passava, né? Porque os que o esperavam que ele fosse corajoso de outra forma, né? Esperavam que ele reinasse através do poder bélico, da força, das guerras, né? Não esperavam que ele fosse anunciar um reino que não estaria materialmente possível, que seria um reino que estaria dentro de nós, da nossa consciência, e um reino muito mais de sentimentos e de ações do que um reino material, físico, plausível, tocável. Então, ele precisou, em todas as suas falas, de muita coragem quando ele começou a efetivamente pregar, quase 30 anos. Ele esperou o momento certo para iniciar suas pregações e para falar aquilo que ele precisava falar, e ele sabia que ele teria um curto espaço de tempo para falar de tudo o que ele precisava. Então, ele,
durante uma festa de casamento, a época, os suprimentos estavam se acabando e se aquilo acontecesse, os pais dos noivos iriam passar uma situação constrangedora e naquele momento ele talvez achasse que ainda não era o tempo, mas e que tempo seria, e de certa forma ele resolveu iniciar. Então, em todas as suas passagens, em todas as suas falas, desde essa até quando ele precisou entrar no templo e pregar e falar algumas coisas um pouco diferentes daquilo que eram pregados pelos mestres das sinagogas, ele precisou de muita coragem, né? Para falar um pouco diferente daquilo que era pregado até então, falar que nós deveríamos amar os nossos inimigos e perdoá-los tantas vezes quanto fosse necessário, falar que todo mundo poderia, desde que mudasse a si mesmo, desde que vencesse as suas más inclinações, adentrar no reino dos céus. Então a sua fala sempre precisou ser muito corajosa. Ele veio de uma cidade, de um povoado muito pequeno, e naquele povoado mesmo, quando ele começou a falar da forma que ele começou a falar, ele foi julgado, inclusive tentaram condená-lo já ali, e ele disse que ainda não era o momento, porque ele sabia que isso iria acontecer pela fala dele, por aquilo que ele pregava, que as pessoas não teriam o entendimento necessário naquela época, não todas, para entender aquilo que ele trazia. Então, foi criado numa comunidade muito simples, com pais muito simples. Depois assumiu a profissão do pai, que era carpinteiro, com poucas possibilidades materiais, mas ainda assim com muita coragem e bom ânimo. O seu pai terreno desencarnou quando ele era muito jovem, e dizem que os seus irmãos não lhe tinham muito apreço por conta da posição que ele tomava, porque ele dizia o que ele sabia e o que para ele era a mensagem que ele trouxe, que ele trazia. Então ele precisou se posicionar, ele precisou enfrentar os dogmas da época, e à medida que as pessoas iam tendo na fala dele, principalmente no exemplo dele, realmente uma crença de que aquele era o Messias, e aquilo ia tomando uma proporção maior, mais coragem ele precisava ter. Porque quando ele chegava nos lugares, apesar de a comunicação ser mais escassa naquela época, do boca a boca as pessoas já iam falando, mas aquele dali então é o Jesus de Nazaré que foi falado, que curou, que cura os leprosos, que se junta aos cobradores de impostos, que se junta aos publicanos, e aquele é o Jesus que falou a favor da mulher que era posta a apedrejamento por ter sido pega, de certa forma, em um adultério. E ele foi ficando conhecido, né? Apesar da escassa comunicação, ele foi ficando conhecido. Então, nos lugares que ele chegava, muitas vezes, apesar dele não ter estado lá, ele já era conhecido. Alguém já trazia alguma história daquilo que havia alguém vivenciado, alguma cura presenciada, alguma fala que tivesse gerado algum assombro naquela comunidade, né? Quando ele pregava assim. Então, ele precisou trazer uma coragem na sua fala, nas suas ações. Ele foi
começou a curar aos sábados, o que na época também não podia se fazer. E ele indagou se ele então deveria parar de fazer aquele trabalho de cura no sábado, somente porque sábado era tido como um dia que não se podia fazer aquilo. Ele deveria deixar de prestar o seu trabalho às pessoas que necessitavam, porque um dia na semana que foi dito, um dogma que foi criado, ele precisaria seguir aquilo. Então, e fez as pessoas refletirem sobre aquilo, mas mesmo assim, aquilo foi levado em conta e também levantou mais burburinhos quando se falava sobre ele. Também chegou no tempo de Páscoa, quando os hebreus comemoravam a sua libertação do Egito, e viu aquilo que estava acontecendo, que aquilo havia se tornado um mercado, que as pessoas não tratavam mais daquilo como algo sagrado ou como algo que precisava ser espiritual, e muito mais material era tratado aquilo. Então ele precisou falar de uma forma firme, e por isso também foi julgado, e também se levantaram e muitas pessoas falaram que ele mesmo aí já estava se condenando de alguma forma. Então, quando vieram até ele perguntar se era ele o Jesus de Nazaré, os soldados vieram buscá-lo e ele já sabia o que esperava. Ele disse que sim, que era ele, Jesus de Nazaré. Então, quem de nós, naquele momento, teria coragem de dizer que era ele quem estava procurando, sabendo que ele teria a crucificação, teria que passar por aquele martírio todo para chegar até o local da crucificação, teria que ver a sua mãe da terra sofrer daquela forma, os seus discípulos, e ele mesmo, o sofrimento que foi imposto no corpo físico, já que eles não poderiam impor sofrimento moral nele. Então, quando a gente pensa em Jesus, o tema do parágrafo do livro do título é Jesus e Coragem, mas poderia ser usado também Jesus é Coragem, né? E quando nós pensamos nos nossos dias atuais, nós precisamos de muita coragem desde a hora que nós acordamos, né? Para enfrentar os nossos dias, os nossos desafios, para escolher seguir a mesma estrada que ele, para escolher viver as verdades dele, para escolher perdoar, a gente precisa ter coragem, para escolher pedir perdão, a gente precisa ter coragem, porque muitas vezes a gente não tem vergonha de fazer coisas que são moralmente muito erradas, mas de pedir perdão a gente tem ainda vergonha. A gente acha que pedir perdão é uma humilhação ou é dizer que a gente está sendo fraco, né? Então, quanta coragem é preciso para seguir a Ele, para pegarmos a nossa cruz, que Ele disse que quem quiser segui-lo, que pegasse a sua cruz e o seguisse. Então, acredito que esse título seria perfeito também se nós disséssemos Jesus é coragem. E a coragem que existe nele também deve habitar em nós todos os dias, né? Quando nós precisamos nos posicionar frente a alguma situação que nós acreditamos ser injusta, quando nós precisamos passar por um problema de saúde, sem que aquele abalo inicial nos tire a esperança da visão do que aquele problema de saúde quer nos trazer para o nosso melhoramento, esperança de dias melhores também, corajosos para sonhar diante das dificuldades que nós temos, sonhar com o dia em que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo regenerado, onde o bem prevaleça ao mal.
mas que para que isso aconteça, nós precisamos que esse mundo exista primeiro regenerado dentro de nós, né? Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através da reforma que precisa ser feita dentro de nós. Então, eu acredito que a coragem, ela nos é exercida e nos é pedida todos os dias. Hoje eu estava pensando de manhã sobre isso e pensando sobre esse tema e estava um pouco irritada porque hoje começaram as aulas e aí a minha filha, muito ansiosa pelo início das aulas, quase não dormiu e quase não me deixou dormir também. Aí já acordei meio irritada, né? Pensando que estava cansada, que não tinha dormido mal. E aí fui pensar no quão ingrato pode ser esse tipo de atitude, né? Quando tantas pessoas gostariam de estar mandando os filhos pelo primeiro dia da aula, que essa ansiedade é algo inerente da experiência e é algo que é bom, né? Porque era uma ansiedade por uma coisa boa. E logo lembrei de uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, que ela tem uma filha com uma síndrome muito rara e a menina não pode ir para a escola, né? Então, ao invés dela arrumar o material escolar, arrumar o cabelo, ela estava tocando a sonda e fazendo o leite para pôr na dieta dela, que ela só utiliza dieta líquida. Então, fiquei envergonhada e depois fui desamarrando o burro, como dizem, né? Porque não tinha cabimento esse tipo de situação. Então, eu acho que vi aquela mãe tão corajosa ao enfrentar aquele problema de saúde da filha com bom ânimo, né? E vi aquele espírito encarnado naquele corpo de criança tão corajoso também por ter aceitado essa prova, né? Que necessitava talvez tanto ela quanto a família para ir um passo adiante e vi o quão dentro daquele cenário difícil, aquelas pessoas corajosas estão vencendo as suas lutas. A mãe e o pai e toda a família dedicando o máximo de cuidados e amor àquela criatura que, pelas previsões médicas, tinha poucos dias de vida e que vai fazer 4 anos ao longo de muitas internações, ao longo de muito cuidado, muita abdicação. Então, assim, eu acredito que nós podemos ser corajosos se nos propormos e olharmos, às vezes, as lutas que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. Não precisamos ir muito longe para isso. Temos todos os dias exemplos, né, de pessoas que escolhem continuar apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, e pessoas que infelizmente desistem. Todos os dias pessoas desistem. Então é preciso ser muito corajoso, porque quando a gente escolhe desistir, escolhe entre aspas, eu não sei se essa é a palavra certa, tem muitos espíritos que vibram com isso, né? Tanto encarnados, infelizmente, quanto desencarnados. Quando a gente escolhe, opta por não continuar e não realizar aquilo de melhor que nós poderíamos realizar com a oportunidade que nos foi dada, nós, de certa forma, nos deixamos vencer pela nossa falta de coragem, talvez, ou por a nossa dor, pela dor que a gente carrega e a dor em algum momento se torna maior do que a coragem, do que a esperança, e acabam aqueles espíritos que estão ali
se aproveitando do nosso momento de fragilidade e também nos ajudando a pormos em prática alguma coisa que em algum momento já passou pela nossa mente. Então, acredito que a vida material nos exige todos os dias uma boa porção de coragem. Então, a gente precisa ter empatia, como a gente sempre fala aqui, para olhar para o outro e ver o quanto que ele precisou ter coragem para continuar apesar das dificuldades dele. O quanto ele precisou ser resiliente apesar de ter um cenário difícil, que nós julgamos difícil, ou que nós mesmos precisamos ser resilientes depois de o desencarne de alguém que nós amamos, depois de uma situação difícil na nossa vida material, de alguma situação difícil no nosso trabalho, quando de alguma forma aquele empreendimento que nós trazíamos falha em algum momento e a gente precisa se reerguer, porque não há outra opção a não ser se reerguer, né? Acredito que esse pensamento precisa estar enraizado em nós, que não há outra opção além da gente se reerguer. Porque se a gente admitir outra opção, o que se abre não necessariamente são coisas boas. Então, que a gente tenha esse pensamento dentro de nós. Que se hoje eu falhei, eu tropecei, que é perfeitamente normal para nós, encarnados, que amanhã eu tente de novo, que eu vá me reerguendo aos poucos, ou que eu vá reerguendo aquela pessoa que precisa também ser levantada aos poucos. E ele nos disse que se nós tivéssemos um pouco de fé, a gente poderia fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Então, acredito que está em nós a coragem, naquela centelha que ele nos colocou. Só basta que a gente não desista, porque desistir do mundo material, e eu não digo desistir só como extinguir a vida material, eu digo desistir como desanimar muitas vezes, porque às vezes a gente desiste de várias formas, não só extinguindo a vida material, a gente desiste quando a gente não luta. Eu acho que a gente desiste quando a gente se dá por entregue perante alguma situação difícil. Então, quando a gente tem esse discernimento de não desistir, não é no sentido de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não persistirmos em situações que muitas vezes estão nos fazendo mal, mas não desistirmos do nosso melhoramento. Não desistirmos da oportunidade que nos foi dada aqui, que assim como a gente estava falando no estudo, nós todos pedimos por essa oportunidade. Nós todos pedimos para que nos fosse dada uma nova chance de reencarnação. Nós pedimos para que nós passássemos por essas provas, para o nosso adiantamento, para que nós usássemos dessa vida material para conseguir nos melhorar nesse momento que a Terra está passando, nessa cidade que nós estamos, na família que nós estamos, no trabalho que nós estamos. Então, com a nossa permissão, nos foi dado isso, então que nós tenhamos coragem para continuar, para escolher seguir, mesmo em meio às dificuldades, porque ninguém tem só flores no caminho ou colhe só flores. Por mais
evoluída que a pessoa seja, ou por mais despreendida, sempre vem situações que nos abalam e que nos tiram do eixo, nem que seja por certo momento. Então, às vezes, se nós só olharmos aquilo que as pessoas nos mostram, o que as pessoas permitem que a gente veja da vida delas, aquilo não necessariamente é real. Não o tempo todo, não 24 horas por dia, aquilo é uma parte que a pessoa quer que as outras vejam, né? Mas essa comparação também às vezes nos faz mal, às vezes nos faz pensar que talvez só a nossa vida que não está andando de determinada forma. Então, quando esse pensamento chegar diante a uma comparação, diante a um fato ruim, que nós lembremos de todas as situações que até hoje a gente já enfrentou e de quanta coragem a gente precisou para enfrentar. Quanta coragem, às vezes, a gente precisou para sair do emprego, terminar uma relação, escolher ter um filho, escolher ter uma família, escolher, como eu disse antes, e acho que a principal escolha é seguir o exemplo e o modelo de Jesus, né? Que não é uma escolha fácil e ao mesmo tempo né? Porque o que ele nos pediu, o nosso coração, a nossa sinceridade, o nosso amor, a gente pode dar. Não depende de que a gente passe numa prova muito grande ou que a gente estude muitos anos, nós sejamos letrados de muitas coisas, tenhamos muitas graduações e pós-graduações. O que ele nos pede é um coração leve, humilde, um coração moralmente evoluído, né? Então, ele nos pede coisas que estão ao nosso alcance, dependendo da nossa vontade e dependendo daquilo que nós estamos dispostos a abrir mão para segui-lo, para pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Então, acredito que a coragem de Jesus que está em nós precisa ser reacesa todos os dias. Uma luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente. A mensagem de se tornar portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade. Dele fez o paladino da coragem. Nunca anuiu com um crime disfarçado de legalidade, com arrogância mascarada de humildade, com injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse devastado e desconsiderado. Apoiou a mulher que se tornou objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direito nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má fé, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente.
Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, os quais nunca temeu. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Humilde, não se fez subserviente, afável, não se tornou piegas, amigo, não se qualificou subalterno. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Então, apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busque. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faz conforme te inspira a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Não te escondas nem escamoteis a tua situação sobre desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa. Considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Age sempre ajudado pelo otimismo. O medo é inimigo atroz, que dizima a vida aos milhões. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para a vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Coragem é conquista que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então, meus irmãos, o exemplo maior nos foi dado não só na cruz, mas na vida, nas escolhas, na coragem. Então, que a nossa escolha seja lutar, mesmo as batalhas mais difíceis, mais duras, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados. O nosso governador é Jesus e Deus nos trouxe uma espiritualidade elevada, amiga, que à medida que nós nos abrimos a ela, ela está pronta a nos amparar. Então, vamos em frente, com coragem, bom ânimo, para mais uma semana. De minha parte é isso. Agradeço, que assim seja. Agradecemos a cada irmão, por aqui presente, nesta noite.
abençoe a todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra